Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos de volta aqui nesta série de estudos que nós temos pela internet e é um prazer saber que você está aí nos assistindo, aprendendo desta palavra e passando adiante. Mas o assunto que nós gostaríamos de falar hoje é um assunto muito importante de conhecimento para a nossa vida. Se eu te perguntasse quantos anos Noé levou para construir a arca, certamente você me diria que Noé levou 120 anos para construir a arca. Eu digo isso porque o ser humano, ele geralmente tem um costume de passar adiante aquilo que ele ouve, não aquilo que ele examina dentro das Escrituras Sagradas. Mas eu fico feliz porque você está acompanhando os nossos estudos, porque você não quer se passar desapercebido pelos textos bíblicos. Quantos anos Noé levou para construir a arca? Vamos para o texto bíblico, porque afinal a Bíblia não nos deixa enganado. Quando nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 5, no versículo 32 do livro de Gênesis, nós lemos aqui neste capítulo, onde estou aqui com a Bíblia aberta, que Noé, ele era de 500 anos de idade, ou seja, Noé era de 500 anos de idade quando ele gerou aqui os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando Noé tinha 500 anos de idade, o capítulo 5, versículo 32 diz que Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Ele gerou esses 3 filhos quando ele tinha 500 anos de idade. É importante para você prestar atenção nos números, para nós fazermos uma matemática aqui hoje, nesse estudo de hoje. Bom, se Noé era de 500 anos de idade, quando ele gerou a Sem, a Cã e a Jafé, logo nós lemos aqui, olha, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, versículo 6. Gênesis capítulo 7, versículo 6, está escrito assim, que era Noé da idade de 600 anos. Veja bem, era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio veio sobre a face da terra. Capítulo 5, versículo 32 diz que Noé era de 500 anos de idade quando ele gerou Sem, Cã e Jafé, que eram os seus filhos. E quando Noé tinha 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. Então é muito importante a gente voltar aqui, para esse texto do capítulo 5, do versículo 32, quando diz que Noé ele tinha 500 anos quando ele gerou Sem, Cã e Jafé. O texto bíblico não diz que ele tinha 500 anos quando ele começou a fazer a arca. Preste atenção no texto. O texto não diz que Noé tinha 500 anos quando ele começou a fazer a arca. E sim que ele tinha 500 anos quando ele gerou a Sem, a Cã e a Jafé. Bom, vamos entender então. É impossível gerar 3 filhos em um ano só, não é verdade? Não se pode gerar 3 filhos no mesmo ano com a mesma mulher. E aqui é óbvio que foi com a mesma esposa, né? Noé, primeiramente, ele tinha que levar no mínimo, isso nós estamos falando mínimo, 3 anos para gerar cada um dos filhos, né? Assim que nasce um, né? Ou seja, a esposa leva 9 meses gerando um filho, após o nascimento desse filho, mais no mínimo aí uns 3, 4 meses de recuperação, né? Para ela gerar mais um e ficar mais 9 meses gerando e mais 3, 4 meses de recuperação para gerar outro filho. Então vamos dizer aqui que no mínimo Noé levou 3 anos para gerar esses 3 filhos. Ele tinha 500 anos quando ele começou a gerar esses filhos. Então, levando em consideração 9 meses de cada filho, vamos levar em consideração de que Noé levou 3 anos para gerar esses filhos. Já no capítulo 7, no versículo 2, a Bíblia
ela diz que Noé estava dentro da arca já, quando veio o dilúvio sobre a terra. Quando o dilúvio veio sobre a terra, no capítulo 7:2, Noé tinha 600 anos e a arca já estava acabada. Então, se aproximadamente Noé tivesse começado aí com 503 anos de idade a construir a arca, Noé teria levado aí aproximadamente 97, 98 ou 95 anos para construir a arca. Eu calculo, faço um cálculo aqui, é óbvio que isso se trata de uma hipótese, de que Noé levou 90 anos para construir a arca, levando em consideração que os seus filhos o ajudaram nessa construção. E para que esses filhos ajudassem na construção, não poderiam ser bebês, né? Então, no mínimo, 90 anos construindo a arca. Assim que ele gera esses filhos, ele começa a construir a arca. Ah, mas e se ele começou a construir essa arca com 500 anos? Mesmo assim, ainda não dá os 120 anos, né? Se ele começou a construir a arca com 500 anos e com 600 ele estava dentro da arca, faça a sua matemática e você vai ver que são 100 anos. Da onde então, pastor, surgiu a ideia de que Noé levou 120 anos para construir a arca? Ora, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver no capítulo 6, no versículo 3, de que o texto bíblico diz assim: não contenderá o meu espírito para sempre com os homens, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esse texto não fala de construção da arca. Esse texto de 120 anos fala da durabilidade, né, dos homens, desses homens, né, a qual o capítulo 6, versículo 3 está dizendo que isso aqui é assunto para um outro estudo bíblico, mas tirando base, as pessoas baseiam-se esse estudo que se trata de anos de vida de uma pessoa, eles fazem uma confusão e acabam misturando o texto na construção da arca. E se você ler Gênesis 6, versículo 3, você vai ver que esses 120 anos nada tem a ver com o tempo que Noé levou construindo a arca. Então isso é muito importante. Eu agradeço você que tem nos acompanhado, agradeço você que tem paciência de acompanhar os nossos vídeos e eu tenho certeza que você está aprendendo bastante. Se você tem alguma dúvida, você pode nos corresponder pela internet, mandando um e-mail para prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br. Na internet você também pode nos acessar no nosso canal no YouTube ou pelo nosso site, né? No nosso site nós temos os links direto para o YouTube, comunidadedafamiliadedeus.com.br. Obrigado pelo carinho e até o nosso próximo estudo.